Olá, eu sou o Márcio, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui no nosso canal, prestigiando mais esse resumo da nossa Escola Bíblica Dominical do último final de semana. Estamos estudando a supremacia das Escrituras. Hoje eu estou num ambiente aqui diferente, eu estou no meu escritório e aqui é um lugar um pouquinho barulhento, às vezes passa veículos na rua e algum barulho diferente aí você pode ouvir, tá certo? Mas não se preocupe, eu vou tentar minimizar ao máximo aqui esses ruídos para que nada atrapalhe o nosso estudo. O tema que nós estudamos nesta semana na Escola Bíblica Dominical foi: a lei e os evangelhos revelam a Jesus. Mas aí você me pergunta: Márcio, que lei é essa? O que essa lei tem a ver com os evangelhos? Calma que eu já vou te falar. Primeiro eu vou te dar aí uns 10 segundinhos para que você se inscreva aqui no nosso canal, acione o sininho e já adianta também o seu joinha, porque nós vamos novamente falar das coisas do alto. A primeira coisa que nós aprendemos na lição desta semana é que existia e ainda existe uma lei que antecedeu aos ensinamentos de Jesus Cristo sobre a nossa conduta, sobre o nosso caráter diante de Deus e também dos homens. Eu estou falando do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, dos quais a autoria é atribuída a Moisés. São eles o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio. Esses primeiros livros da Bíblia também são chamados pelos judeus de Torá. Eram livros que traziam ao povo de Israel, ou se você preferir chamar ao povo judeu, instruções, ensino e direção para a vida diante de Deus e dos homens. É na Torá, por exemplo, que entre centenas de normas estão contidos aqui os 10 mandamentos. E por isso, esses primeiros livros da Bíblia são também conhecidos como os livros da lei. Conhecidos também como a lei de Moisés, a lei de Deus ou a lei do Senhor, como você pode conferir nesses textos bíblicos que estão aparecendo aqui, que eu vou deixar para vocês consultarem aí na sua Bíblia. A lei contida no Pentateuco, ela trazia princípios morais voltados aí para a conduta do povo de Deus. Ela trazia cerimoniais voltados para a liturgia, a liturgia que na verdade são as formas de se prestar culto a Deus, e também traziam princípios civis no que se refere à responsabilidade do cidadão israelita ante o seu povo. Mas o que a lição quis destacar nessa primeira parte é que a lei, ela não é o fim em si mesma. Ela por si só não basta. O seu papel foi apenas preparar o plano da salvação em Jesus Cristo. Sobre isso, veja o que diz Paulo em sua carta aos Romanos. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Percebe, irmão, que simplesmente obedecer à lei não justifica os nossos pecados, mas crer em Jesus e em sua graça, isso sim é que nos faz pessoas salvas. Portanto, podemos dizer que por um momento a lei ela foi importante, mas ela era transitória. Ela foi deixada por Deus para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. Porque a lei, ela não bastava. Era necessário alguém que nos justificasse através de um sacrifício perfeito. E isso foi concluído em Jesus Cristo. Confira comigo o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Gálatas a esse respeito. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Está lá no livro de Paulo, a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, no verso 11. Mas esta fé, é fé em quê, meus irmãos? Fé na lei? De forma alguma. Fé em Jesus Cristo, porque não é cumprindo a lei que seremos salvos, como eu já disse, mas pela graça de Deus em Cristo Jesus. Graça que significa aquele favor imerecido por nós,
e mesmo assim foi realizado por Jesus. E esta é a boa nova, a boa notícia trazida pelos evangelhos. Aliás, na segunda parte da lição 8, nós aprendemos exatamente isto, que o evangelho significa boas novas, referindo-se à mensagem da salvação por meio de Jesus, e não por mero cumprimento da lei. Mas então, Márcio, quer dizer que o Pentateuco e as leis contidas nele não têm mais valor algum? Não é isso que estamos dizendo. Os primeiros 5 livros da Bíblia, que além de trazer o início da história do povo de Israel, traz também a lei que apresenta um código de conduta por causa dos nossos pecados. A lei permanece com sua importância, porque, de certo modo, ela revela as mazelas humanas e nos faz olhar para Cristo, como aquele que vem para nos resgatar dos pecados revelados pela lei e nos dar a salvação. É em Jesus Cristo que teremos salvação e a dignidade de fazer parte do seu reino, o reino de Deus. Contudo, para fazer parte desse reino, do reino de Deus, é preciso arrependimento e conversão. Olha o que o próprio Jesus nos revela sobre isto. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Legal, né? Portanto, irmãos, nossa lição de hoje nos deixa bem claro que para ser salvo é preciso crer em Jesus como nosso Senhor, o nosso Salvador, e também arrependermos dos nossos pecados e nascer de novo. Este nascer de novo que significa, como todos nós sabemos, o nosso batismo. Finalmente, na nossa lição 8, retomamos um pouquinho do que já tratamos no primeiro ponto, que a mera observância da lei ela não pode salvar ninguém, mas a graça divina, esta sim, é capaz de transformar o nosso caráter humano e nos trazer salvação. Sobre isso eu gosto muito daquele texto bíblico que diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Eu costumo dizer o seguinte, que essa mensagem ela deixa muito claro que ninguém vai chegar lá no céu por méritos próprios, só porque cumpriu a lei, ou só porque foi bonzinho, só porque pertencia a uma denominação de igreja ou não. Não, não é pelas nossas obras, não é pelos nossos méritos, é graça, é favor imerecido, como eu já disse antes. É dom de Deus, não vem de nós. E o mais bonito de tudo isso, nessa lição que nós estamos finalizando, é verificar que toda a lei ela foi resumida por Jesus Cristo em 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Você encontra aí em Mateus capítulo 22, versículo 37 até o 40. Portanto, irmãos, sempre foi transitória a lei, porque ela apenas revela os pecados que não devem ser cometidos, mas a salvação é pela graça de Deus em Jesus Cristo, mas que exige alguns requisitos: arrependimento, crer em Jesus como o Senhor e Salvador e nascer de novo, ou seja, o nosso batismo. Compartilhe esses ensinamentos com seus amigos e com sua família. Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal. Eu deixo para você aí um forte abraço, na paz do Senhor Jesus.